Boa noite para você que já estava me acompanhando e a nossa live deu um probleminha aqui de conexão, mas na verdade o problema foi a pecinha atrás da live, tá? Mexi em alguma coisa aqui e deu algum probleminha, mas já estamos de volta e vamos continuar então a retomar e a falar sobre essa questão dos corpos, das emoções, das nossas motivações, dos nossos sonhos, da importância de tudo isso no nosso dia a dia. Então, lembrando que a gente tem, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, que eu estou literalmente desenhando aqui, aqueles corpinhos, Cássia, linda! Os corpos que eu tinha comentado com vocês, e eu vou colocar numa outra coloração os outros corpos superiores, tá bom? E aí vocês me digam se vocês vão conseguir enxergar ou não. Bora lá! Hoje eu dispensei a lousa e tô indo direto para essa parte do papel mesmo. Então, vocês vão aqui me flagrar, literalmente nesse tempo. Tá me ouvindo bem, Cá? Estavam as outras meninas, só que o nosso... Eu mexi em alguma coisa aqui no aparelho e aí falhou na hora que eu fui posicionar para o caderno e aí falhou. Gente, nossos queridos 7 corpos, lembrando, corpo físico, tem uns pontilhados aqui, se vocês vão conseguir enxergar, duplo etérico, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, ok? Eu estava falando sobre as nossas emoções e o quanto tudo isso interfere no nosso plano de vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na nossa capacidade de se dedicar àquilo que a gente quer construir na vida e inclusive de querer, né, na nossa vontade de querer fazer as coisas. Então, Marquinhos Rossi, eu estava com ele nesse fim de semana, ele me lembrou por o quanto é importante a gente ter capacidade de sonhar, o quanto é importante a gente valorizar aquilo que a gente sente, não em supervalorizar, mas em compreender se existe uma angústia, se existe um medo, se existe alguma coisa que está me bloqueando ou me gerando alguma emoção que a gente pode chamar de negativa. Isso quer nos ensinar alguma coisa, isso quer nos direcionar. Eu já falei muitíssimas vezes que a vida acontece para a gente, não com a gente. Marquinhos também repete isso constantemente. Então, por que comigo? Não é porque comigo, mas porque para mim, o que eu extraio disso, o que eu evoluo a partir disto, e acima de tudo, o que eu posso contribuir para o outro e para o todo a partir desta minha experiência. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas como a Dawn, a Brené Brown e outras, a Dawn Watson e a Brené Brown e várias outras pessoas que sofreram abusos sexuais, por exemplo, abusos diversos, e a partir dessa situação e dessas emoções, a partir do momento em que elas conseguem superar isso, porque a gente sabe que não é fácil, hoje elas ajudam inúmeras pessoas, não apenas mulheres, mas inúmeras pessoas que passaram pelo mesmo contexto, pela mesma situação. Então, existem situações, por exemplo, essas que muitas vezes aquele que a gente chama de vítima passa por um processo intenso de reconexão, porque ela se sente a culpada, ela se sente suja, etc, etc. Mas depois que ela passa por esse processo de liberar perdão, de liberar o auto-perdão, de liberar amor, de liberar uma superação que acontece ali de dentro para fora, ela começa a dar a mão para o outro. E aí a gente vem com aquele ensinamento básico em que humildade é você conseguir pedir ajuda quando você precisa, saber pedir, saber aceitar essa ajuda, ter humildade para receber, mas também é oferecer ajuda àqueles que precisam. Então, quando a gente acha que eu posso tudo, eu sei tudo, eu não vou dar trabalho,
eu não vou, imagina, eu vou incomodar o outro. Quando a gente está muito nesse pensamento, muitas vezes a gente está no nosso orgulho emocional, e é um orgulho que não nos permite evoluir, porque o não pedir ajuda também significa não dar ao outro a chance dele nos ser útil, dele nos servir naquilo que ele sabe que ele pode, que ele consegue, e que muitas vezes traz um senso de valorização para outra pessoa. Então, é inato do ser humano esse senso de contribuição. As pessoas são naturalmente boas, solidárias, elas querem naturalmente ajudar. E quando a gente trabalha com essas emoções naturais de uma maneira não tão positiva, a gente sai desse equilíbrio entre dar e receber, sai desse senso de humildade, lembrando que dar e receber não vem somente da constelação do Bert Hellinger, é uma lei universal muito mais antiga, que está contida inclusive no Kybalion, mas ela também está de alguma maneira, direta ou indiretamente, relacionada a esses corpos. Quando a gente fala que as emoções humanas são as emoções que geram as ações, que movimentam os nossos sonhos, elas estão relacionadas a tudo isso. Se eu tenho blocos emocionais dizendo que é impossível eu viver determinada coisa, mesmo eu tendo aquele desejo íntimo de viver essa experiência, esse desejo, essa capacidade de sonhar está relacionado ao nosso mental inferior e ao nosso corpo emocional. Só que os nossos blocos de traumas e dores relacionadas a esses corpos muitas vezes podem nos impedir. E por que eu tô falando de tudo isso? Essa noite foi uma experiência muito gostosa, eu e o Celinho, Celo, meu filho. Essa noite, hoje de manhã novamente, ele já estava bem cansado e tudo, e acabou me pedindo comida, eu fazendo sabonetes para um tratamento de uma cliente lá do Sul. E aí eu consegui dar comida para ele num determinado momento, afastar, terminar uma parte dos sabonetes, etc. E na hora que eu dei comida, ele foi dando um novo ânimo. E ele entrou, não sei como que nós entramos no assunto de sonhos. E aí, por conta de um videogame que ele ganhou, que ele falou que ele realizou um dos sonhos dele, um dos maiores sonhos dele, que foi o melhor dia da vida dele, ter ganhado esse videogame, etc, etc. Mas a gente começou a entrar num looping de sonhos. Quais são os nossos sonhos? O que você deseja? O que eu desejo? E eu fui falando umas coisas, ele ia acrescentando outras. E foi lindo, foi mágico, porque a gente conseguiu uma liberação interna tão boa de poder construir juntos, sonhos juntos, do que um gosta, do que o outro gosta, o que um valoriza, o que o outro pode contribuir. Eu vou te ajudar aqui, o outro vai ajudar ali, um vai fazer assim, outro vai fazer assado. E a criança tem 5 anos. E é lindo ele poder vê-lo contribuindo, poder vê-lo auxiliando, poder vê-lo sonhando. Porque na minha fase, enquanto eu era criança, e lembrando, eu não tô falando isso me vitimizando ou culpando ninguém, eu só tô falando de uma experiência que foi pra mim desta forma. Mas enquanto eu era criança, tudo era: imagina, isso não pode, a gente não pode, a gente é pobre, não pode isso, imagina, não pode aquilo, isso é muito caro, socorro. E aí parece que a vida são vários monstros e que tá pra nos engolir. E ao contrário, agora a gente começou a sonhar e a gente pôde ter essa oportunidade de trocar esses sonhos. E eu sei o quanto diariamente eu vivencio curas e terapias de crenças, de medos, de emoções que me bloqueiam e bloqueavam. Algumas já superadas, outras ainda não, ainda no processo de cura. Mas o quanto foi necessário percorrer todo esse trajeto para que isso reverbere não apenas para o meu interior, para o meu íntimo, mas para minha cria, né? Para aquilo que está dentro do meu sistema familiar, para ele se permitir sonhar, construir na mente, porque quando a gente constrói um pensamento, uma solidificação de uma ideia, de alguma forma existe um lapso no universo que constrói aquilo.
E da mesma maneira que a gente fala, né? Não fala as coisas no negativo, o cérebro não entende o não. Se eu falar não pensa num elefante azul, não pensa numa flor cor-de-rosa, o seu cérebro, para decodificar as minhas palavras, ele vai construir aquilo que eu estiver dizendo. Por isso, da ideia de falar coisas de maneiras afirmativas. E quando a gente constrói a afirmação, e não somente a afirmação, a ideia, a concepção daquilo, e ainda mais está num conjunto de pessoas, né? Eu, Celinho, às vezes com outras pessoas construindo aquela ideia, a gente consegue elevar esse quantum que a gente gera no universo como uma possibilidade muito mais real, muito mais concreta. E eu trouxe hoje, de novo, esse exercício. Eu quero que vocês exercitem. Agora a gente já tem mais algumas pessoas. Obrigada pela presença de cada um. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício e compartilhassem um pouco comigo, caso vocês queiram e possam, quais são os seus sonhos. Qual foi a última vez que você sonhou? Quais são os seus sonhos que estão aí na meta, num projeto de construção que você sabe, olha, eu quero até 2025 fazer X coisa, até 2030 fazer tal outra coisa, tô construindo isso assim, assado. Não, parei de sonhar. Por muito tempo a Gisele parou de sonhar. A Gisele entrou numa depressão onde só via o buraco da dor e não conseguia olhar por um amanhã. A Gisele não conseguia entender que a vida poderia ter superações, aprendizados a partir daquele momento, só estava enxergando a dor e não estava enxergando o que essa dor estava trazendo de aprendizado e quais eram as construções, as solidificações internas que essa dor estava promovendo. E lembrando que nada acontece por acaso, a vida é pra você, não é com você, não é porque é comigo, é para mim. O que eu faço com isso? O quanto cada experiência, cada dor serve como exercícios musculatórios, fortalecendo a nossa fibra íntima no nosso caminho do bem, do bom, do belo e do justo, daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, daquilo que nos faz evoluir como seres humanos para mim, para o outro e para o todo. Eu sei que nisso eu acabo repetindo, mas é porque é extremamente importante. Então eu vou deixar aqui várias perguntas, e sim, eu gostaria que vocês me respondessem aquilo que é possível, mas quando que você parou de sonhar? O porquê você parou de sonhar? Você parou? Ou não, eu ainda estou sonhando, mas como que estão seus sonhos dentro de você? São as suas emoções que vão te motivar para construir novos sonhos, novos patamares, para subir para o próximo nível da sua própria história, da sua própria vida. Faz sentido tudo isso para você? Lembra que esses blocos emocionais de dor, de trauma, de crenças, esses blocos mentais de limitações, eles existem por uma experiência pretérita. Mas acima dessa experiência, nós temos uma perspectiva de futuro, independente do que aconteceu para trás, nós temos um caminho para frente, para o qual nós devemos olhar, para o qual nós devemos nos direcionar e construir. Ok, se aquilo me doeu lá atrás, e isso me serve sim como uma experiência, lembrando de novo que eu não estou culpando os outros, mas acaba acontecendo naturalmente uma comparação de uma Gisele que não podia sonhar, que não podia pensar nem sequer no hoje, muito menos no amanhã, enquanto criança, vê meu filho hoje construindo sonhos com uma certeza e uma convicção que era assim: mamãe, quando nós formos ricos, eu vou poder ir lá no Magalu e comprar aquele joguinho do Mario que a senhora não, que você não me deixou agora, né? Que a gente não pode comprar ainda. E não é se formos, é quando formos. E esse quando não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano ou 10 anos, mas é convicção, é uma certeza. Nós estamos construindo a nossa jornada também para isso.
só por o acúmulo? Não, porque a gente sabe o que a gente faz, o que a gente compartilha, o que a gente exerce, o que a gente merece, o que a gente consegue evoluir e ajudar os outros a evoluírem juntos. Mas quando ele vem com esse nível de sonho, me trouxe um brilho interno. E hoje a gente acordou e pôde tomar um café da manhã extremamente especial juntos. Não por itens diferentes, são os mesmos itens praticamente de todo dia, mas a maneira em que a gente estava conectado, a forma que a gente construiu esse diálogo, esse carinho, logo no período da manhã, me fez trazer esse momento especial para compartilhar com vocês e esses questionamentos para compartilhar, para trazer isso para vocês. Me contem se vocês ainda estão sonhando, se vocês estão construindo esses sonhos. Me contem como é que está sendo essa experiência para vocês. A experiência do viver, ela vai muito além de superar o que passou para trás. Existe sim, e também, e todos os dias eu falo disso. Eu falo de, lembrei de um negócio que aconteceu semana passada, não, lembrei de um negócio quando eu tinha 6 anos de idade, não, lembrei de um negócio de séculos atrás, e que eu tô ali curando, mas eu não tô curando à toa, eu não tô curando só pra falar, meu Deus, mais uma, né? Mais uma dívida, como os católicos ou algumas religiões gostam de pregar, de pecados e coisas antigas. Não é só para superar o que passou, mas é uma construção do que virá. Porque nessas prisões que a gente passa, são grandes âncoras, são grandes... Como era o nome daquelas bolas que os escravos levavam? Não lembro nem o nome daqueles ferrolhos todos. Mas é como se tudo aquilo que está lá atrás, mal direcionado e mal trabalhado, fossem pesos que nos puxam para trás e nos impedem de progredir ou nos atrapalham, sabe? Fazem com que o esforço seja muito maior. A gente pode ir tirando esses grilhões, a gente pode ir liberando essas âncoras, a gente pode ir soltando o que ficou para trás com superação, com amor, com perdão, com um grande amor divino, como o Fê Bacelar fala muito, né, do guardião de amor maior, esse amor maior do ser superior que nos criou, pode ir lá e curar essa dor e nos permitir ficar mais livres, mais leves e construir um futuro mais adequado e mais alinhado com a nossa perspectiva universal de desenvolvimento, de evolução espiritual, mas acima de tudo de evolução existencial, de fazer com que essa experiência tenha o seu valor e que essa experiência seja importante para o nosso desenvolvimento, seja valiosa, seja feliz, seja leve, e que a gente consiga sair daqui extremamente melhor do que a gente chegou. Alai, sonho material, ter o meu apartamento aqui na região. Às vezes acho possível, às vezes acho quase impossível. Imaterial, ver as minhas filhas se tornarem grandes mulheres. Lindo, 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 Lai. E eu compartilho com você por muitos anos. Eu achei que fosse ser impossível. Sozinha, mãe solteira, carreira solo aí em tantos aspectos, eu ter o meu lar, a minha casa, e hoje esse sonho está se tornando real. Eu realmente achei que não fosse ser mais possível dentro do mínimo que eu gostaria para mim, e esse mínimo era ter um pouco de espaço, ter algum contato com a natureza, não ficar só encaixotado num lugar muito restrito. E hoje isso se torna real e eu realmente quase não acreditei que isso fosse ser possível. Eu questionei um monte de vezes, a Ká tá aqui, me ajudou milhares de vezes. Eu falava, Ká, vê pra mim se não é a minha ânsia, se não é a minha ansiedade, ou se realmente é pra ser, porque pra mim diz que sim, mas ao mesmo tempo eu fico na dúvida. E a Ká me ajudou imensamente nesse processo. E olha, se dentro de todas as condições completamente adversas, eu tô conseguindo construir esse sonho também em campo material, eu tenho certeza e convicção de que você vai conseguir, Lai. E mais do que isso, é
Sonha, sonha alto, deixa seu sonho vir, o que que você quer, quais são os detalhes, visualiza isso, sente isso e deixa essas concepções que eu estava falando, quando a gente mentaliza algo, quando a gente fala algo, ao contrário das invejas, isso pode se concretizando, são várias pessoas visualizando também, isso vai criando quantums no universo, isso vai se concretizando. A Cássia, já fiquei anos sem sonhar. Após um grande processo, hoje sonho com o coração. Que linda! Eu amo essa menina, meu Deus do céu! Gente, eu sou muito apaixonada por vocês. Ai, meu Deus, eu amo vocês. É muito gostoso ver vocês partilhando, ver vocês evoluindo, ver vocês crescendo. Não só com as lives e a partir delas, mas com as nossas trocas diárias, o nosso contato constante. Eu sou professora ainda, né? Não tem jeito. E uma das coisas que a gente mais gosta como professor é ver o outro crescer. É ver que o outro aprendeu, que ele conseguiu colocar em prática, que ele conseguiu fazer mudanças. E, de novo, como existem esses blocos todos no aspecto psicológico, no aspecto, né, de crenças, no aspectos, em vários aspectos, aspectos de dor. A gente, do lado de cá, quase todos os professores que têm isso muito mais de dentro do coração, a gente tem essa alegria de ver o outro crescer, de ver o outro se multiplicando em superações, em tantos crescimentos. Então, realmente é algo que me motiva muito. Obrigada, viu? Duvidamos do grande potencial que o universo pode nos proporcionar. Temos que acreditar que já conseguimos o que queremos. Exatamente isso, Sol. Solange, eu tô com saudade, hein? Vontade de voltar pra pós, pra gente se ver um pouquinho, fazer umas aulas práticas e tudo mais. Mas a pós já acabou, gente, tá? Já acabou há alguns anos, é que faz tempo que a gente não se vê. É nesse caminho. A gente duvida, a gente joga muitas vezes a dúvida como se a gente duvidasse da vida, do universo, mas muitas vezes a nossa dúvida é sobre nós mesmos. É sobre a nossa capacidade em sentir amor, é a nossa capacidade em sentir alegria, em sentir satisfação. Teve uma época que eu sempre fui muito apaixonada pelas pessoas, assim, de ver pessoas. Eu tenho um privilégio de conhecer pessoas maravilhosas, num nível extraordinário, que é raro ver no dia a dia outras pessoas comentarem sobre isso. E eu sempre fui muito apaixonada pelos meus amigos, por pessoas que entram na minha vida, sabe? Você olha assim, uau, nossa, fulano faz isso, uau, nossa, pessoa é assim. E essas pessoas sempre me motivaram. Mas teve uma época da minha vida em que eu não tava vendo graça em nada. Mas sabe quando você olha assim, tipo, e tava tudo muito apático, muito sem cor. E nessa época eu comecei a me questionar, tipo, o que tá acontecendo? Que eu acho que o problema não é com o outro, o problema é com o meu olhar e a minha lente que tá escurecendo tudo. E aí quando eu voltei a começar a ver prazer de novo, a ter inspirações, né, lá, a ver as pessoas com admiração, a ver as pessoas com esse brilho, com essa vontade de, nossa, eu também quero, nossa, que legal, nossa, fulano já foi. E que bom eu contribuir de alguma maneira, ou não contribuir, eu posso aprender com isso, e de novo, né, a humildade do dar e do receber, de aprender com a experiência do outro, de ensinar com aquilo que eu já vivenciei. Quando eu voltei para isso, e quando eu pude olhar ontem, foi muito especial ontem e hoje com meu filho, porque é simplesmente olhar para a criança que eu fui um dia, para as experiências que eu tive um dia, para o tipo de pensamento que eu tive um dia, e poder olhar nele e falar, cara, tá funcionando. Todas essas mudanças, esses milhares de tratamentos, todas essas coisas estão reverberando de uma maneira linda. Ele tá conseguindo crescer. E eu estou crescendo. E eu estou admirando esse movimento. E eu tô podendo criar essa memória fotográfica de um momento mágico, de algo simples, que foi simplesmente falar, cantar junto, sonhar junto. E a gente fala muito de um motorhome, que nós gostaríamos e gostamos e queremos ter em algum momento da vida. E aí a gente foi colocando detalhes e detalhes e detalhes nesse motorhome. Aí uma hora eu virei pra ele, mas é um ônibus, tá? Não é uma locomotiva não, cheia de vagões. Porque a
gente já tava botando tanta coisa no nosso motorhome que ia precisar de um trem inteiro. Aí ele morreu de rir e essa risada foi impagável, porque são as nossas experiências. É o quantas vezes a gente já chorou na vida e agora a gente pode simplesmente sorrir, sonhar e construir juntos esse novo caminho. Enfim, eu quero que vocês fiquem com isso, com essa mensagem no coração de vocês. Compartilhem comigo aqui nos comentários para quem assistiu no gravado, aqui no direct, do jeito que vocês desejarem, mas fiquem com essa mensagem, fiquem com essa lembrança. A gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui perdido só para olhar para trás, a gente tá olhando para frente, e olhando para frente a gente pode se construir. Tem uma imagem que eu sempre me refiro a ela também, mais para os meus terapeutas, mas tem uma imagem de uma estátua. Eu não vou me lembrar agora quem foi que fez, mas a estátua tá assim, ó, com um martelo e uma ponteira se autolapidando. A estátua está se construindo na imagem e por muito tempo eu me via assim. Ainda estou. Só que parece que a obra já está ficando muito mais bem delineada, sabe? E dá um orgulho muito grande, não um orgulho ostensivo, mas um orgulho, uma satisfação íntima muito grande em perceber que todos os percalços, todos os trajetos que trouxeram até aqui valeram a pena e que daqui para frente ainda tem muito mais. Então fiquem com essa mensagem, com esse pensamento. Pensem quais são as emoções. Eu ia fazer um exercício do Marquinhos, mas eu quero que vocês façam isso. Façam de verdade. Pensem quais foram as emoções, as principais emoções que vocês tiveram, as mais recorrentes, as principais que vocês tiveram na última semana. Nomeiem todas, sem julgar se são boas ou não, mas nomeiem todas. E depois avaliem. São as emoções que ditam o seu ritmo de vida. São as emoções que determinam quem você é, o seu prazer de viver. Olha para isso, tá gerando mais dor, tá gerando mais alegria, mais motivação. O que as suas emoções estão te dizendo? E como que você pode trabalhá-las para que elas fiquem a seu favor, ajudando a construir o seu futuro. E para que elas parem de ficar brigando contra você, contra a sua existência, contra o seu... quem você quer ser, quem você está se construindo nesse movimento. Ok? Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelas partilhas, obrigada pelas contribuições, obrigada, Solange, que tem essa conexão com o universo de uma maneira tão linda. A gente volta em 2 minutinhos para fazer o nosso envio de reiki, tá bom? Guaci, maravilhosa, volta pra gente para fazer o reiki, tá? Se vocês quiserem, todos vocês que são reikianos e quiserem contribuir juntos, podem também, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até mais.